Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. Na aula anterior eu deixei para vocês fazerem a página 430, aí era o exercício do 7 ao 10. Eu falei que seriam bastante exercícios, se vocês conseguissem fazer, ótimo. Se não conseguisse, não tem problema. Eu vou mandar esse primeiro vídeo, a gente vai corrigir até o 10. Se você não fez, faz agora comigo, tá? Não tem problema, que a gente vai finalizar esse capítulo número 19, tá? Então eu já vou fazer esses exercícios com vocês, tá bom? E quem fez, ótimo, e aí a gente vai corrigir, tá? O exercício número 6, ele fala assim, ó. Calcule os quocientes a seguir e escreva o resultado na forma de fração irredutível. Então vamos lá, é uma divisão, né? Então, ó, 3/7 dividido por meio. Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, o 1 estava em cima, vai para baixo. O 2 estava embaixo, vai para cima. Aí a gente multiplica. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 1, 7. Então, deu 6/7. Aqui, ó, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O 8 vai para cima, o 3 vem para baixo. 2 vezes 8, 16. 7 vezes 3, 21. Acabamos aqui. Aqui, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 5 vezes 3, 15. 13 vezes 1, 13. Deu 15 sobre 13. Aqui, copio a primeira. Quando não tenho nada embaixo, posso colocar o número 1. Multiplico pelo inverso da segunda. O 2 está embaixo, vai para cima, e o 1 vem para baixo. 10 vezes 2, 20. 1 vezes 1, 1. Quando é 1 embaixo, eu não preciso colocar, tá? Aqui, vamos colocar o 1 só para fazer a multiplicação. Vai ficar 1 meio vezes 1 sobre 10. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 10, 20. Aqui, copiamos a primeira vezes o inverso da segunda, ó. Quando não tem ninguém embaixo, a gente tem o 1. Então, vamos colocar o 1 para cima e o 3 para baixo. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 3, 15. Se você olhar, nenhuma delas vai dar pra gente simplificar, tá bom? Então, corrijam aí, que eu vou colocar agora o número 7. A número 7 pedia pra gente resolver a expressão, tá? Então, vamos resolver. Eu coloquei até a C, depois eu coloco as outras 3, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é resolver quem tá no parêntese. Então, aqui, ó, eu tenho uma soma de fração. O denominador é 5 e 2. Então, o que a gente faz? Tira o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 2? É 10, né? Então, a gente vai colocar assim, ó, 10 e o 10 aqui, tá? E aí vai ficar dividido por 6/5 ali. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Opa, quebrou. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Agora a gente pode somar aqui, né? Ó, 4 mais 5, 9. Então vai ficar 9 sobre 10. Pronto, resolvi o meu parêntese. Agora eu vou copiar essa fração aqui. Só que, ó, não é dividido por 6/5? Uma divisão, como que a gente resolve? A gente multiplica pelo inverso dela. Então, será 6/5, vai ficar 5/6. Agora eu tenho uma multiplicação que eu consigo simplificar, olha só. Aqui, o 5 e o 10 tem na tabuada do 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. E o 6 e o 9 tem na tabuada do 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Agora eu multiplico, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, meu resultado foi 3/4, tá? Aqui agora, ó, mesma coisa, ó. Vamos resolver primeiro o parêntese. Qual que é o mínimo de 4 e 2? 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. É uma subtração. Então, vamos lá. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos subtrair. Aí, copia, tá? A multiplicação eu já copiei. 3 menos 2, 1 sobre 4.
vezes 2/7. Tem alguém que eu posso simplificar aqui? Tem, né? Ó, o 2 e o 4 tem a tabela do 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 7, 14. Então, temos aqui 1 sobre 14. E aqui, ó, a gente não vai resolver primeiro o parêntese? Então, a gente vai copiar 3 vezes e vamos resolver. Quando a gente não tem ninguém embaixo, a gente pode colocar o número 1. Qual que é o mínimo de 5 e 1? 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vamos copiar o 3 vezes 5 menos 1, 4. E a gente repete o denominador. Quando não tem ninguém embaixo, a gente coloca o 1. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 12 sobre 5. Corrijam que eu vou colocar o próximo. Ó, primeiro vamos resolver, então, o parêntese. Então, vamos colocar aqui 2/9 dividido por... Quanto que é 1 mais meio? Vamos tirar o mínimo, ó. Quando não tem ninguém embaixo, a gente põe o 1. O mínimo de 1 e 2 vai ser 2, né? Então, e lembra que aqui tá o quadrado. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 por 2, 1. 1 vezes 1. Vamos copiar o 2/9 dividido. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. Ainda vou colocar entre parênteses, porque eu tenho que resolver esse quadrado aqui, tá? Então, vai ficar 2/9 dividido. Não tem 3 meios ao quadrado? Eu podia colocar assim, 3 meio vezes 3 meio. Ou eu posso fazer direto, ó. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Então, vai ficar 2/9 vezes o inverso, que é 4/9. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 9, 81. Então, deu 8 sobre 81. Aqui, qual que é o mínimo de 8 e 4? 8. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui. 8 menos 8 ao quadrado. E já vou colocar o meio aqui, tá? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 7, 7. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1 sobre 8 elevado ao quadrado vezes meio. 1 ao quadrado, vou colocar aqui, tá? Ó. 1 ao quadrado, 1. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Vezes meio. 1 vezes 1, 1. 64 vezes 2, 128. Agora aqui, ó. Para fazer essa divisão, eu preciso transformar esses inteiros aqui, essa fração mista, em uma fração imprópria. Como que a gente faz isso mesmo? A gente multiplica esses números e soma com esse, ó. Multiplica esse número e soma com esse, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E a gente copia o denominador. Dividido por 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. E copia o denominador. Mais 7. Agora, a gente vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 5 sobre 27. E depois vamos somar com 7. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 27, 54. Mais 7. Esse 7 aqui, eu posso colocar ele sobre 1. E aí, eu posso tirar um mínimo. Ou, de repente, eu posso querer escrever isso em forma de fração mista. Então, eu poderia simplesmente colocar assim, ó. 7 inteiros e 35 sobre 54. Tá? A gente pode fazer isso também. Tá bom? Ao invés de tirar o mínimo e tal, a gente pode fazer dessa forma, tá?
E a gente pode deixar assim. Ah, eu quero escrever em forma de fração imprópria. Aí você faz 54 vezes 7, vai dar um número grande, e aí você soma com 35, tá bom? Mas eu vou deixar a minha assim mesmo, não tem problema, tá? Então, corrijam aí e vamos fazer a número 8. A número 8, ela fala assim, ó, resolva os problemas a seguir, registrando a estratégia utilizada. Letra A, já li 3/4 de um livro. Então, ele leu 3/4 de um livro. Ainda faltam 20 páginas para terminar. Quantas páginas tem o livro? Então, o meu plano de referência, eu vou usar esse aqui, ó. Vou desenhar aqui, então, como se fosse a malha quadriculada, né? Vou dividir em 4 partes, porque o meu denominador aqui é 4. E ele fala que ele já leu 3/4. Então, ó, ele leu 1, 2, 3/4. E aí ele fala pra gente, então falta só 1/4, não é? E ele fala que falta 20 páginas. Então, esse 1/4 aqui representa 20 páginas, não é? Bom, quando a gente faz os quadradinhos assim, cada um deles vai representar a mesma quantia. Então, se aqui representa 20, aqui também representa 20, aqui também 20 e aqui também 20. E ele pergunta assim, ó, quantas páginas tem o livro? Então, é só a gente fazer 20 mais 20 mais 20. Ou 20 vezes 4, tá? Então, vamos fazer isso, ó. 20 vezes 4, que vai dar 80. Então, quantas páginas tem o livro? 80 páginas. Certo? Quantas páginas ele já leu? Ó, ele já leu 20, 40, 60. Aí falta mais 20 para dar as 80, tá? A letra B fala assim, ó. Uma rodovia está sendo construída. 3/5 dela já está pronto. Então, 3/5 já está pronto. Mas ainda falta 270 quilômetros. Então, 3/5 está pronto e 270 quilômetros é o que falta, né, para ser construído. Aí ele pergunta quantos quilômetros terá essa rodovia. Então, vamos pensar assim, ó. Vou fazer o meu quadriculado aqui, ó. Então, eu vou colocar 5 partes, tá? Que é aqui, ó. Então, quanto que tá pronto? 3/5. Então, eu vou pintar 3 partes dos 5 ali. Aí ele fala que falta 270 quilômetros. Então, isso daqui, ó, que é o que falta, mede 270 quilômetros, né? Vai valer 270. Os dois, mas e cada um vale quanto? É só a gente dividir por 2, não é? Se eu fizer 270 dividido por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Abaixei o 7. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Sobrou 1. Abaixei o 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E 10 menos 10 dá 0. Então, cada um desses quadradinhos vai valer 135 quilômetros, tá? Aí ele pergunta que quando a rodovia ficar pronta, né, ó, quantos quilômetros terá essa rodovia? Então, ó, 135 mais 135 mais 100, tal. Então, quantos a gente tem aqui? 5. Então, é só fazer 135 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Foi 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Foi 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, essa rodovia terá 675 quilômetros, tá? A letra C fala assim. Dos bombons caseiros à venda em uma loja de doce, uma freguesa comprou 2/7. Uma segunda freguesa levou 2/5 dos bombons restantes. Então, qual que é o bombom restante? Então, a gente pega o inteiro dos bombons, lembra? E tira o que ela levou, que foi quanto? 2/5. Então, vai ser 1 menos... É 2/5 mesmo? Uma segunda freguesa levou 2/5 dos bombons restantes. Então, de todos os bombons, a gente vai tirar agora 2/5. Tá. Como que a gente pode fazer isso?
Lembra daquelas outras subtrações que a gente colocou o 1 embaixo? A gente pode fazer assim, tá? Aí a gente tira o mínimo aqui, né? De 1 e 5 que dá 5. Ou a gente podia direto escrever 5 sobre 5, que é o que vai dar aqui, ó. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. E aqui vai dar também 2. 5 menos 2, 3. Então, o bombom... Ai, gente, eu fiz errado. Tá errado. Esquece isso aí que eu falei. Tem nada a ver. Ela comprou 2/5 do bombom restante. Qual que é o bombom restante? É o inteiro, que é o 1, menos o que a outra que comprou, ó. Menos 2/7. A gente vai descobrir o restante e vai multiplicar por 2/5, tá? Tava fazendo errado. Então, ó, era o que tinha, menos o que essa da primeira freguesa comprou. Então, quanto que vai sobrar, ó? Então, aqui vai ficar 7 sobre 7, menos 2 sobre 7. Aí sim, ó, vai sobrar 5/7. Então, tinha lá um total, a primeira freguesa comprou 2/7. Aí, então, eu tirei os 2/7, sobrou 5/7. Aí, ela diz que a segunda freguesa comprou quanto? 2/5 do restante. Então, vou fazer aqui vezes 2/5. Posso simplificar o 5 com o 5, vai dar 2/7. Então, a primeira freguesa comprou 2/7 e a segunda também comprou 2/7 dos bombons, tá? Vamos continuar. Quantas gramas de bombons havia? Não, ó. A vendedora colocou na balança os bombons que sobraram e constatou que ainda restava 130 gramas. Bom, então vamos pensar assim, ó. A primeira comprou 2/7, a segunda comprou 2/7. Então, deu 4/7. Então, vamos pensar no nosso todo referência, ó. Vou dividir ele em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira comprou 2/7 e a segunda também 2/7. Então, sobrou 3/7, né? Do que sobrou, a mulher lá colocou na balança, né? A vendedora colocou na balança os bombons que sobraram e constatou que sobrou 130 gramas. Então, esses 3 quadradinhos aqui, ele equivale a 130 gramas. Então, quanto que vai valer cada um deles? É só a gente fazer 630 dividido por 3. E a gente vai chegar que vai dar 210, tá? Então, cada um desses quadradinhos aqui, ó, vai valer 210, tá? Aí ela fala assim, ó, quantos gramas de bombom havia antes que a primeira freguesa comprasse? Então, tinha esse todo aqui. Então, é só a gente fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 210. Então, vai ficar 7 vezes 210. E isso vai dar 1.470 gramas, tá? É isso mesmo. Beleza? Corrijam aí a letra C e vamos fazer a D e a I. Ó, a letra D, ela fala assim, ó. A equipe de futebol de Marcelo perdeu 2/5 das partidas que jogou. E empatou 1/4 e venceu 7 partidas. 7 jogos, né? Quantas partidas a equipe jogou? Então vamos pensar, ó. Perdeu 2/5, depois empatou 1/4. Quanto que vai dar isso? O mínimo vai ser de 4 e 5 é 20. 20 por 5 é 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 13 sobre 20. Aí fala que eles ganharam 7 jogos, não ganhou? Ó, então 13 jogos de 20, eles empataram ou perderam. Aí, se eu somar 7 aqui no 13, não vai dar 20? Então, o nosso todo referência aqui é o 20. Então, quantas partidas eles jogaram? 20 partidas. Tá? Só isso. Agora a letra E fala assim, ó. Uma torneira leva 5 horas para encher um tanque. Outra torneira leva 3 horas para encher esse mesmo tanque, né? Em quanto tempo as duas torneiras juntas, nas mesmas condições, encherão esse tanque?
Então, pensa assim, ó. A primeira não leva 5 horas? Então, ela em 1 hora, ela vai encher quanto do tanque? Se ela leva 5 horas para encher o tanque inteiro, em 1 hora ela vai encher 1/5 do tanque, não é? Em 1 hora, 1/5, em 2 horas, 2/5, em 3 horas, 3/5, em 4 horas, 4/5, em 5 horas, 5/5, que é o todo do tanque. A torneira que enche em 3 horas, a cada 1 hora ela enche 1/3 do tanque, certo? Tá, então em 1 hora, quanto que essas torneiras vão encher? Vai ser 1/5 mais 1/3, tá? Então, qual que é o mínimo de 5 e 3? 15. Então, vamos lá. 15 por 5, 3. 3 vezes 1, 3. 15 por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então, em 1 hora, elas vão encher 8/15 do meu tanque. Então, vamos pensar agora no nosso todo referência aqui, ó. Elas vão encher 8/15. Então, eu vou dividir aqui em 15 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá, pensa no nosso todo referência aqui. Em 1 hora, elas vão encher 8/15 desse tanque. Então, vou pintar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 1 hora, elas vão encher isso daqui, né? Tá. Que é 8/15. Se a gente dividir 60, que é 1 hora, não tem 60 minutos, a gente vai descobrir em quantos minutos vai encher cada um desses, para daí a gente conseguir multiplicar e descobrir quanto falta para encher aqui, certo? Porque em 1 hora vai encher aqui e mais alguns minutos vai encher isso aqui. Então vamos pensar, 1 hora tem 60 minutos. Então em 60 minutos eles vão encher 8/15, não é? Então 60 dividido por 8 dá quanto, ó? Vai dar por 7, que dá 56, vai sobrar 4, vou colocar uma vírgula, um zero, vai dar 5, que vai dar 40, zero. Então, cada um desses pedacinhos aqui, ele vai encher em 7 minutos e meio. Aí aqui, mais 7 minutos e meio. Então, até aqui vai dar 1 hora. E quanto que vai sobrar? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 7 minutos e meio vezes 7. 7 vezes 5, 35. Foi 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. Então, em mais 525 minutos, ele vai encher tudo isso daqui. Na verdade, gente, eu não preciso fazer isso. O que eu posso fazer direto? Agora eu vi ali que eu tinha feito diferente, ó. Um jeito de fazer é assim, ó. Eu não sei que ele vai encher cada um em 7,5 minutos. Então, é só eu fazer 7,5 vezes 15, né? Que daí eu vou saber quanto ele vai encher, quanto ele vai demorar pra encher esse tanque inteiro, tá? Então, eu vou fazer assim que eu acho que vai ser mais fácil, tá? Que daí não precisa somar, nada, tá? Então, 7,5 vezes 15. Eu já vou fazer direto, tá? Que tem aqui o resultado. Vai dar 112,5. Que eu já fiz essa aqui, tá? Então, ele vai encher o tanque em 112 minutos e meio. Quanto que é isso? Bom, 60 minutos é 1 hora. Então, eu sei que vai dar 1 hora e quanto? 60 para chegar no 100, 40. Mais 12, 52. Então, vai ser em 1 hora, 52 minutos e 30 segundos, né? Porque meio aqui, o vírgula 5 é de metade, né? Então, metade do minuto é 30 segundos. Certo? Então, fizemos aí a número 9. A número 8, tá? Agora a gente vai fazer a número 9. Ó, a número 9 fala pra gente resolver essas expressões aqui, tá? Então, a gente vai resolver o numerador, vai resolver o denominador e depois a gente vai dividir eles, tá? Então, vamos lá. Qual que é o mínimo de 5 e 2? 10. Então, vai ficar o 10 aqui. 10 por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Aqui
Aqui a gente pode colocar o 1 embaixo, né? Então vai ficar o 1. O mínimo de 6 e 1 é 6, né? 6 por 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 por 6, 1 vezes 1, 1. 4 mais 5, 9. Deixa eu fazer assim. 10, no próprio 10, né? 12 menos 1, 11 sobre 6. Então, isso é quem? É 9 décimos dividido por 11 sextos. Como que resolve uma divisão de fração? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 9 vezes 6, 54. 10 vezes 11, 110. Aqui agora, ó, a gente tem 7 vezes meio. Então, eu vou colocar vezes 3 meios. Então, eu vou colocar 1 embaixo. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 2, 2. Dividido por... Qual que é o mínimo de 5 e 3? 15. 15 vezes 5, 3. 3 vezes 4, 12. 15 vezes... 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 21 sobre 2 dividido por 22 sobre 15. Porque 12 mais 10 é 22. Então, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto que é 21 vezes 15? Vamos fazer aqui, ó. 21 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vai dar 5, 1 e 3. Então, deu 315. Então, vai ficar 315 dividido por 22 vezes 2, 44. Tá? Então, tá aí feito. Corrijam. Quem não fez, faça, tá? A número 10 eu não vou fazer, porque ele fala pra gente criar uma história em quadrinhos e tal. Se vocês quiserem fazer, pode me mandar a foto no WhatsApp, de repente, tá bom? Mas quem não quiser fazer, não tem problema, tá? Não precisa fazer, mas quem tiver interesse em fazer, pode fazer. Então, eu corrigi todas as tarefas. Finalizamos, então, o capítulo 19, né? E no próximo vídeo, eu vou começar o capítulo 20. Como ficou muito longa essa correção, eu vou fazer pouca coisinha, tá? Ali não vou colocar uma coisa muito longa, tá? Então, assistam já, termina de fazer a correção, já assistam o próximo vídeo pra gente começar esse conteúdo. Pelo menos pra gente ver o que ele vai falar, tá bom? Então, assistam aí o próximo vídeo assim que terminar esse, tá bom? Então, tchau! Espero vocês lá no próximo vídeo.